Graça, paz, esperança e coragem para todos e todas. Os templos fechados, sem a possibilidade de almoço em família, a maioria dos shoppings fechados, viagens sendo canceladas. E algumas pessoas perguntam, e a celebração da Páscoa? Vai ser cancelada também? Será que a celebração da Páscoa pode ser cancelada? Bem, se nós estamos falando sobre a celebração da ressurreição de Jesus, essa não é a primeira vez que alguém imaginou que a celebração da Páscoa poderia ser cancelada. Já na primeira Páscoa, os sacerdotes e fariseus conspiraram para garantir que o plano da celebração da Páscoa fosse cancelado. Veja comigo aqui em Mateus, no capítulo 27, versículos 62 a 64. Faço questão de ler para você. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos do que aquele embusteiro, estão pensando em Jesus aqui, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. É incrível como os sacerdotes e os fariseus lembravam exatamente o que Jesus havia dito sobre ressurgir dos mortos. Nem os discípulos, de acordo com o evangelista Lucas, haviam entendido o que Jesus havia dito. Mas os líderes judeus entenderam muito bem, só que não creram. Então, montaram guarda no sepulcro, com segurança, de acordo com o versículo 64, para que o corpo não fosse roubado pelos discípulos. E Pilatos colocou uma escolta à disposição e especificou: guardem o sepulcro como bem parecer a vocês, no versículo 65. Em outras palavras, façam o que for preciso. Engraçado. Os discípulos, se tivessem, só teriam uma espada entre eles, aquela que o Pedro usou para cortar a orelha de um soldado no jardim do Getsêmani. As autoridades tinham uma escolta de soldados. Os discípulos estavam com medo, ao ponto de fugir quando Jesus foi crucificado. Você acha que eles iriam lá tentar roubar o corpo de Jesus? Mas depois, se nós continuamos lendo, já no capítulo 28 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 10, nós percebemos que a ressurreição de Jesus aconteceu do jeito que Deus havia planejado. Os guardas sentiram um terremoto, os guardas viram um anjo, o aspecto do anjo era como um relâmpago, e os soldados, diz a palavra, tremeram de medo. E o anjo, então, se dirige às mulheres que estavam ali, não aos soldados, e diz a elas: não tenham medo. Essa é uma palavra importante para nós hoje. Não tenham medo. Como não? Como não ter medo? A pandemia está aí. As incertezas estão aí. Por que não deveríamos ter medo? É óbvio que aquelas mulheres estavam com medo. Mesmo assim, o anjo desafia aquele medo com uma notícia que elas nem podiam imaginar. Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Não devemos ter medo
Não porque não vemos o perigo. Nós vemos o perigo. Não devemos ter medo, não porque temos controle da situação. Nós não temos controle da situação. Nós não devemos ter medo porque a primeira Páscoa, a primeira celebração da Páscoa não foi cancelada. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Então, será que a celebração da Páscoa de 2020 pode ser cancelada? Bem, os cultos nas igrejas podem ser cancelados. Celebrações públicas podem ser canceladas. Mas a verdadeira Páscoa jamais poderá ser cancelada. Sim, essa Páscoa pode não ser tão glamurosa quanto outras que nós já tivemos. Mas, na verdade, a Páscoa, a realidade da ressurreição, poderá ter um impacto muito maior na medida em que reconhecemos nossa incapacidade de controlar nossa saúde, nossos movimentos, nossa economia, nosso futuro. Essa Páscoa, ou nessa Páscoa, estaremos menos distraídos com tantas atividades. Nessa Páscoa, nós podemos perceber quão preciosa é a vida, porque somos forçados a contemplar a fragilidade da nossa vida de maneiras como nunca contemplamos anteriormente. Jesus ressuscitou, e porque Ele vive, nós vivemos. Porque Ele vive, a celebração da Páscoa jamais será cancelada. E eu quero encerrar lendo para você um versículo interessante que nesse momento, a situação que nós estamos vivendo faz sentido melhor para nós. Jesus está preparando a Páscoa e Ele manda dizer àquele homem lá na cidade: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Tem uma grande celebração da Páscoa na sua casa, com Jesus e com os demais discípulos dele que estiverem aí na sua casa. Deus o abençoe.